Olá pessoal, é um prazer novamente estar com vocês. Para os que não me conhecem, me chamo Professor Fernando, tenho um canal no YouTube e dando aquela sequência de vídeos demonstrando alguns pratos, algumas dicas do meu dia a dia. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês uma dica extremamente versátil, extremamente nutritiva e saborosa, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para nós alcançarmos. A dica de hoje vai ser o preparo, a maneira de fazer bem simples do cuscuz. Esse cuscuz que a maioria do brasileiro consome, tá? Como bem dito agora há pouco, não é caro fazer a aquisição de cuscuz da marca sua de preferência e é extremamente versátil. Então, se nós formos pensar em termos nutritivos, em termos de... Nossa, o que o Dr. Fernando pode falar do cuscuz? Gente, o cuscuz ele é um alimento rico em carboidratos complexos, rico em fibras, rico em ácido fólico e também conta com a presença de vitamina A e vitamina B1. E sabe de mais uma coisa importante? Ele serve para ser inserido no cardápio das pessoas que querem emagrecer e até ganhar massa magra. Olha que alimento versátil, que alimento inteligente, que alimento agradável de se consumir. Além disso, você pode incorporar ele a outros ingredientes, desde o uso de carne vermelha até leite, pessoal. Então, fiquem de olho, eu tenho certeza que a dica de hoje vai agregar muito na vida de vocês. E qual que vai ser a primeira etapa a seguirmos, a cumprirmos, tá? Como nós vamos hoje manipular diretamente o alimento, eu sempre recomendo que essa manipulação, obviamente, qualquer manipulação de alimento, gente, mas vou dar um destaque para hoje, em especial, porque eu vou fazer o uso das mãos para manipular o alimento diretamente. Então vamos fazer a limpeza, a higiene das mãos devidamente para evitar qualquer risco de contaminação, tá bem? Então vamos comigo agora fazer isso e em seguida nós vamos já partir para a parte mais prática, que eu acho que é o que tem todos aí interesse. Vamos lá então. Então, pessoal, é importante nunca esquecermos disso, tá? Seja em que situação for, principalmente agora que está muito em alta e estão falando tanto, em época de coronavírus e tudo mais, a gente fazer a limpeza devida e correta das mãos, limpar corretamente a ponta dos dedos, os entrededos, tudo é importante, pessoal, para que isso fique da melhor maneira possível e adequada, Não tem problema, é bom que você chegue na altura do pulso também, não vamos descuidar disso, Livrem-se de qualquer adorno, anéis, pulseiras, tudo isso não é indicado tecnicamente na hora de fazer a manipulação do alimento, tá? Feito isso, então, a gente pode deixar a mão escorrer ou fazer o auxílio do uso de um papel toalha descartável ou pano mesmo de cozinha que você tem em casa. Se ele estiver limpinho, não vai ter problema não, tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Agora, depois de termos já lavado as mãos adequadamente, vamos ao que interessa, que é a nossa receita do nosso tão conhecido cuscuz. Então nós vamos basicamente precisar do floco de milho, vamos precisar do sal, quantidade de água e queijo branco. Lembrando que o queijo branco sempre no sentido de ser menos calórico possível. Um caneco, uma xícara, tá? E uma colher, pessoal. Então vamos lá. O que é preciso? Precisamos do nosso floco de milho, tá? Nosso floco de milho aqui eu já porcionei. O que eu tenho aqui para nossa receita de hoje? 4 colheres dessa, bem cheia, tá? Eu já quantifiquei direitinho, então nós temos aqui o nosso floco de milho. Você pode fazer a aquisição dele da marca que achar necessário. Nosso sal, se você tiver o sal rosa, que tem menos aporte de sódio, tá? Aqui eu tenho só o sal branco, lembrando de não fazermos uso, gente, demasiado do sal. Sal é a gosto, então, lembrando que por a questão de problemas envolvendo doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, isso tudo em função do consumo excessivo de sódio, é necessário e eu recomendo que vocês façam o uso dele moderadamente. Não vão exagerar, pessoal. Nossa água, tá? Uma água filtrada aí. E aqui nós temos aqui o nosso queijo Minas
frescal. Ah, só reforçando. Água vocês podem utilizar 100 ml da mesma, tá? Eu acho que vai ser a quantidade suficiente para nossas 4 colheres de milharina. Sal, uma pitada ou 2 pitadinhas a gosto e 100 ml de água. O queijo você pode, então, cortar e fazer uso de queijo branco, tá? Um queijo frescal, um queijo branco. Como eu estava dizendo agora há pouco, ele é menos calórico, menos gordo, vamos assim dizer. Você pode fazer uso também da ricota, se quiser. Mas, enfim, a minha sugestão de hoje é a utilização do queijo branco. Você corta alguns pedaços, fatias, para no momento em que nós formos colocar ele no nosso caneco, um caneco desse simples mesmo, comum, que é onde nós vamos fazer, né, após a mistura, vamos fazer a adição do nosso cuscuz. Então, vamos lá. Vamos começar então, pessoal. Primeira coisa, nós temos aqui o nosso floco de milho. E eu vou sugerir a vocês para inicialmente nós já fazermos o uso do sal. Sal comum de casa, vocês podem fazer, tá? A adição aí de 1 ou 2 pitadinhas, sem muito exagero. Após a adição do sal, nós vamos fazer a adição dos 100 ml de água. E aí, nós vamos mexendo aos poucos, de maneira a fazer com que, tá? Ah, eu poderia utilizar o auxílio da colher? Pode utilizar o auxílio da colher, não tem problema nenhum. Que a intenção agora é fazer com que esse floco de milho, né, absorva um pouco dessa água. E a dica que eu vou dando logo para vocês é que, dependendo do gosto, gente, de cada um, você pode, às vezes, no final, querer ele um pouquinho mais mole, você pode querer ele um pouquinho mais duro, mais consistente, né, após a saída do micro-ondas. Então, isso tudo vai depender da quantidade de água. Mas nós temos uma facilidade aqui. Que facilidade é essa? No momento em que você tira também do micro-ondas e que percebe que ele ficou um pouquinho seco demais e você gostaria dele um pouquinho mais mole, ali naquele momento é possível a gente ainda fazer a adição de mais um pouquinho de água e levar ao micro-ondas novamente. Isso faz dessa receita ela muito versátil. Lembra que eu estava mencionando da versatilidade, da praticidade dos alimentos, principalmente com esse viés de substituir, por exemplo, esse aqui é um ótimo substituto para o pão, gente, no café da manhã. Pode, até oriento que vocês substituam ele no lugar do pão francês. Faça uso, né, do cuscuz, porque, como dito a vocês, você insere ele ali no cardápio de vocês que têm a pretensão de perder um peso, tem a pretensão de ganhar massa magra. Aí, pessoal, feito isso, o que vai ser preciso? Nós vamos aguardar 5 minutos, vamos deixar o nosso floco de milho aqui 5 minutinhos em repouso, ele vai, né, absorver, vai chupar um pouquinho essa água, e aí após esses 5 minutos nós vamos retornar, e aí sim é o momento de levarmos para o micro-ondas. Então, eu vou fazer uma breve pausa agora, quando completar os 5 minutos, já vai ser o momento de nós darmos prosseguimento à nossa dica e à nossa receita de hoje. Então, fiquem de olho e não saiam daí. E olha aí, pessoal, passado nossos 5 minutos, vamos dar prosseguimento? Venham dar uma olhada na consistência agora do nosso floco de milho após a adição da água. O que é que nós desejamos aqui? Olha, é exatamente esse aspecto de mais soltinho. Evitem de ficar amassando e pressionando demais a massa, tá bem, pessoal? Outra coisa que eu posso dizer a vocês, vocês podem fazer essa mesma receita seguindo já a prática que vocês têm de fazer o mesmo na cuscuzeira. Eu sei que a maioria já faz isso na cuscuzeira. Então aqui é a minha dica de receita, mas você pode também fazer essa etapa especificamente da forma como você já está acostumado a fazer aí na sua casa. Então agora que já temos o ponto ideal, já passaram os 5 minutos, o que nós vamos fazer então? Nós vamos agora adicionando aos poucos a massa, gente, na nossa xícara. Eu vou colocar aqui, né, 2 colheres, lembrando da gente não amassar, não compactar essa massa aqui. E lembra que eu dei a sugestão da utilização do nosso queijo? Então agora, pessoal, eu vou intercalar, olha só como é que vai ficando. Eu estou intercalando aqui, ó, eu vou fazer camadas de queijo, né?
Então, feita a primeira camada, isso fica a gosto, a critério. Se você não quiser fazer a adição, né, de camadas de queijo, você não adiciona. Isso é a critério e a gosto de cada um, não tem problema. Coloquei mais 2 colherzinhas aqui do nosso floco de milho. Agora, novamente, eu vou fazer mais uma intercalada com queijo, a quantidade de queijo fica a gosto. E agora eu vou colocar mais duas colheres, pessoal. Vão acompanhando aí, você vê que não é difícil. Outra coisa que eu posso dizer para vocês, essa quantidade aqui, ela alimenta muito bem uma pessoa, mas se você quiser também fazer a adição de mais, pessoal, para poder inclusive estocar, você pode. Depois que você tem a massa pronta, você pode deixar ela, para você ver a versatilidade, né? Você pode deixar ela na geladeira, você coloca ela num recipiente com tampa e ali você vai conseguir, obviamente, ainda utilizar ela pelos próximos dias, ao longo de uma semana aí, sem problema nenhum, evitando que você tenha que toda vez que fazer dessa forma. Então agora, o que nós vamos fazer? Feito isso, né? Olha só, né? Eu não vou pressionar e nem nada, observar. Agora nós vamos levar ao micro-ondas. E o micro-ondas, nós vamos deixar ele, pode me acompanhar, no micro-ondas nós vamos deixar aí uma média de 2 minutos, 2 minutos e meio. Lembrando que a gente sempre vai ter a opção, claro, de após a saída do micro-ondas, verificar se é preciso pôr um pouquinho mais de água, dependendo do gosto de cada um. Mas enfim, é isso que é o mais importante. Então, pessoal, está praticamente completando nossos 2 minutos. Estou ansioso para nós retirarmos aqui o nosso cuscuz do caneco e ver como é que ficou. Vamos observar. Olha aí, finalizados nossos 2 minutinhos. Vamos lá, tá? Tá aqui. Vamos ver. Lembrando que nós vamos virar o mesmo aqui, da forma como às vezes a gente vai para desenformar um bolo, tá, pessoal? Vamos, cuidado que o caneco tá quente ainda. Você gira ele com jeitinho, bate ele um pouquinho e a nossa intenção é desenformar o mesmo, de maneira que, ó, olha aí, pessoal, como é que vai ficando. Ele sai prontinho, olha que belezura, gente. Não, isso é fantástico. Viram que é rápido, prático e muito simples de se fazer? Um alimento extremamente nutritivo, que é que a maioria está querendo. Vou fazer o corte só para a gente dar uma olhada, ter uma noção da consistência. Lembrando que também, além, tá, das fibras, dos carboidratos complexos, da vitamina A, da vitamina B1 e do ácido fólico presente, nós ainda temos aqui aporte proteico, gente. Nós ainda temos aqui a presença de 2 minerais muito importantes também. O selênio e nós temos também a presença do potássio. Selênio, lembrando que ele tem aí propriedades antioxidantes que vão contribuir junto aos vasos sanguíneos, evitando aí a formação de arteriosclerose. E o potássio, obviamente, também na regulação da pressão arterial, contribuindo também com o coração, tá? Então é isso, vamos ver como é que ficou a consistência do mesmo. Espero que vocês consigam captar bem aí. Olha como essa porção, gente, olha que maravilha. Olha como essa porção, olha isso. Observe as camadas de queijo. Gente, não tem nem o que dizer. Então, reforçando com vocês que estão aí assistindo, é um ótimo alimento no cardápio de quem realmente está querendo perder uns quilos. Lembrando, gente, isso vai depender também da quantidade a ser consumida, que tem que ser levada em consideração de acordo com a individualidade de cada um. Lembra que em outros vídeos eu expliquei que a questão do cardápio leva a individualidade de cada um, a necessidade calórica diária de cada um. E eu também já disse e volto a reforçar que essas orientações elas têm que ser obtidas através do seu nutricionista de confiança. Lembra também que, como eu disse, que é um ótimo alimento também para quem quer ganhar massa magra, ele pode ser utilizado no pré-treino e no pós-treino. No pré-treino eu oriento que vocês façam o consumo do mesmo 1 hora antes do treino, tá? E após o treino você pode novamente fazer o uso do nosso cuscuz,
agregando aí uma fonte proteica magra, como por exemplo o ovo, uma carne grelhada, uma carne branca grelhada. Isso tudo no pós-treino também já vai contribuir na reconstrução muscular do que você ora lesionou em termos de musculação lá na prática de atividade diária. Pessoal, essa é a dica de hoje. Foi um prazer estar novamente com vocês. Espero que vocês façam uso disso em qualquer hora do dia, no café da manhã, no almoço ou à noite, não tem problema. Tá aqui uma ótima dica e continue me acompanhando nas dicas que ainda estão por vir e conto com vocês sempre. Um abraço e até mais.